alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, com saúde, que é o mais importante nesse momento, não é mesmo? Essa videoaula é uma videoaula de correção para a gente fechar o capítulo que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Então vamos fazer a correção das atividades das páginas 173, 177 e 179. Façam a correção com bastante atenção, ok? Um abraço! Então vamos começar aí pela página 173. Atividade desenvolver e aplicar. Em 1897, 2 missionários católicos alemães foram mortos na China. Mais tarde, naquele mesmo ano, foram enviadas tropas alemãs para tomar a região sudeste da China, controlada pela Inglaterra. O trecho a seguir foi retirado do discurso de Bernhard von Bülow, ministro do exterior alemão, no qual ele explica o porquê do envio das tropas. Leia-o atentamente, com base nele e em seus conhecimentos, responda em seu caderno as perguntas. Eu não vi necessidade aí dessas perguntas serem respondidas no caderno. O espaço que tem aí no livro de vocês é suficiente, tá? Pode responder no próprio livro. Uma divisão de nossos cruzadores foi despachada para ocupar o porto de Jiazhou, de modo a assegurar plena reparação pelo assassinato de missionários católicos alemães e garantir maior segurança contra a repetição de eventos como esse no futuro. Ficamos felizes de respeitar os interesses de outras potências na China, desde que tenhamos a certeza de que os nossos interesses também receberão o reconhecimento que merecem. Fiéis à tradição das políticas alemãs, empreenderemos todos os esforços para proteger nossos direitos e interesses na Ásia, sem aspereza desnecessária, mas tampouco sem fraqueza. Letra A. Como o imperialismo pode ser percebido nesse trecho? Então, no trecho aí deixa claro pra gente que as potências elas estavam disputando a exploração da China. É um sinal de imperialismo. Letra B. No texto são citados interesses alemães e de outras potências. Que interesses eram esses? Então mostra aí pra gente que essas potências elas tinham interesse na exploração de recursos naturais, além de aumentar o seu mercado consumidor e expandir a sua influência. Letra C. Como a situação citada no trecho poderia agravar as tensões entre os países europeus no início do século XX? Então, os países europeus, eles buscavam garantir os seus interesses imperialistas a qualquer custo, com a ocupação e disputa de territórios. Então, isso só aumentava as tensões entre essas nações imperialistas. Página 177. Desenvolver e aplicar. Durante a Primeira Guerra Mundial, gases venenosos de diferentes tipos foram produzidos e aplicados nos campos de batalha. O texto a seguir é um relato da época sobre o gás mostarda, muito utilizado durante o conflito. Capitão J.C. Hill, Companhia Especial de Gás, Engenheiros Reais. Certa manhã, achamos uma centena de baixas de nossos soldados, atacados com um novo tipo de bomba de gás, era o gás mostarda. Alguns soldados ficavam cegos, ao passo que outros sufocavam. Centenas tiveram de abandonar a linha. Por sorte, 1 ou 2 dessas bombas não explodiram, uma das quais peguei e levei com todo cuidado para o centro de pesquisa. No entanto, nosso melhor químico levou semanas para descobrir o que era aquela nova substância. Um terrível líquido oleoso, que evaporava muito lentamente. Como tinha ainda cheiro fraco, os soldados tendiam a não se dar conta da presença dele na atmosfera. Mas quando finalmente sentiam os olhos arder, era tarde demais. Número 1. Com base na leitura do texto, explique por que esse tipo de arma era difícil de combater. Esse tipo de arma química era algo novo e desconhecido ainda pelos soldados. Então, aí no texto afirma que um químico, alguém que é especialista no assunto, levou várias semanas para identificar que tipo de substância era. Então, era uma arma difícil de ser percebida entre os soldados por conta do cheiro, que não era um cheiro forte. Número 2. Por que será que foram desenvolvidos gases químicos nesse período? Por quê? Porque os ataques com esses gases tóxicos são difíceis de serem combatidos.
Número 3. O desenvolvimento tecnológico durante a Primeira Guerra Mundial não se restringiu às armas. Pesquise outras invenções do período e registre as a seguir. Então, nós temos aí como exemplo o avião, que não foi desenvolvido para isso, mas foi empregado na guerra, o tanque e as armas químicas. São exemplos dessas invenções. Número 4. Atualmente, o uso do gás mostarda em guerras é proibido desde 1925, com o Protocolo de Genebra. Pesquise mais sobre esse tratado e registre abaixo o resultado da pesquisa. Então, o Protocolo de Genebra ele foi um acordo assinado em 1925 por mais de 100 países. E esses 100 países, mais de 100 países se comprometeram a não fazer uso de gases asfixiantes ou venenosos e muito menos de armas biológicas em guerras. Página 179, questão 1. Como eram as relações entre os países europeus antes da guerra? Então, havia um forte ressentimento por perdas territoriais. Isso era um ponto real de tensão entre as nações europeias nesse período antes da Grande Guerra. Fazia parte do dia a dia dos europeus. E isso vem aí ligado intimamente à ideia de nacionalismo, que era um conceito que se destacava cada vez mais no final do século XIX e colocava as nações uma contra as outras. Número 2. Que relação tem o imperialismo com a eclosão da Primeira Guerra Mundial? O imperialismo, ele busca atender às demandas europeias por meio de mercados consumidores e matérias-primas decorrentes da industrialização. A industrialização ela se desenvolvia, estava sendo desenvolvida por um número maior de países. À medida que as políticas imperialistas e colonialistas avançavam, esses países passaram a criar uma séria rivalidade entre si, fomentando assim esse quadro de instabilidade que acaba culminando na Primeira Guerra Mundial. Número 3. Cite 3 consequências do fim da Grande Guerra e explique a importância de cada uma delas. A gente pode citar aí o Tratado de Versalhes, que culpabilizava a Alemanha ao final do conflito, levou a uma série de penalidades que os alemães foram impostas aos alemães. A gente pode citar também o fim dos impérios europeus, o que levou ao surgimento de vários novos países na Europa, redesenhou o mapa europeu. E a gente pode citar também a reconstrução econômica de quase todos os países europeus. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos da América envolvido nessa reconstrução, apoiando de forma econômica, ele vai se fortalecendo. Na própria página 179 tem uma questão aí que se chama de olho na prova, que é da PUC de Campinas. Então tem uma gravura para ser observada e aí uma questão de múltipla escolha sobre ela. A imagem simboliza o fim da Primeira Guerra Mundial. Ao associar a imagem aos acontecimentos daquele momento histórico, pode-se afirmar que a gente pode afirmar o que está aí na letra E. Apesar da paz estabelecida, a guerra afetou profundamente a economia dos países europeus, que tiveram que arcar com prejuízos imensos, mesmo os países vitoriosos. A gente falou sobre isso nas aulas, né? Mesmo aqueles países que venceram tiveram altíssimos prejuízos. Todo país que se envolve em um conflito, em uma guerra, tem vários prejuízos financeiros. Não só financeiros, Financeiros também. Mas tem prejuízos aí em questão de número de mortos, e vários outros sentidos. Então, pessoal, finalizamos assim a correção das atividades sobre esse capítulo da Primeira Guerra Mundial. Até mais!